Oi, gente, tudo bem? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, mas o sábado à noite meu vai ser aqui, né, gente? Fazendo algumas questões aí pra prova, mandando os videozinhos pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui a segunda lista. Birububi. Olha aqui, vamos lá. Vou fazer aqui o 2, tá? Vou fazer alguns aqui que eu escolhi. No último vídeo postado no YouTube foi definida a multiplicação dos naturais. Prove que vale a lei do corte, tá? Se MP igual a NP, MNP são naturais, então M é igual a N. Podemos cortar o P dos dois lados. Eu vou provar primeiro o 3, depois o 2. Prove a monotonicidade da multiplicação. Se N é menor que M e P pertence aos naturais, NP é menor que NP e a gente vai usar para provar o 2, beleza? Então, olha só. Todo mundo espera alguma no... Então, vamos lá na definição. O que nós temos o 2? A definição é o seguinte, né? Dizemos que M é menor que N nos naturais, se somente se o N é um N mais P, né, tal que P é um natural. Que você soma o sucessor de MP vezes até chegar a N, certo? Você pega o sucessor de M, umas P vezes até você chegar a N. Isso a definição. Então, a gente tem um resultadinho que eu dei em aula, que é o seguinte. Se A for menor que B e C for menor que D em N, aí isso vai implicar que eu posso fazer a soma lado a lado da desigualdade. Como é que a gente prova isso, né? Eu provei na aula, mas eu vou fazer de novo. Se A é menor que D, isso implica que D é um A mais um P1, tal que P1 pertence aos naturais, tá? E se C é menor que D, isso implica que D é C mais P2, tal que P2 pertence aos naturais. Quando eu somo essas duas igualdades aqui, eu vou ter que o quê? Que B mais D é igual A mais C mais P1 mais P2. Tá, gente? Isso é só usando a associatividade. Só que dado dois naturais, a soma está nos naturais. Isso daqui é natural, né? Naquela definição de soma. Então, para eu chegar ao B mais D, eu somei A mais C a um natural. Então, isso implica que A mais C é menor que B mais D. Tá? Então, a gente vai no exercício 2. Então, vamos provar por indução no 2B. Vamos provar por indução que se tá? Que se M for menor que N em N e P pertence aos naturais, isso implica que N vezes P é menor que N vezes P. Então, vamos provar por indução sobre P, né? Aí você pode botar assim, se P for igual a 1, vale, né? M vezes 1, que é igual a M, já é menor que N vezes 1, que é igual a N. Porque eu sei que vale essa desigualdade, beleza? Se PP é igual a 1, M vezes 1 é igual a N vezes 1. Suponha válido para P, ou seja, suponha
válido para P. Ou seja, se M for menor que N, isso vai implicar que M vezes P é menor que M vezes P. Vamos provar que vale para P mais 1, tá? Então, vamos lá. Provar que vale para P mais 1. Então, vamos lá, gente. Eu sei que vale para P. Então, eu vou pegar o M. O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que MP mais 1 é menor que N vezes P mais 1, tá? Mas olha só, vamos começar daqui. A gente pode usar a distributiva do produto. M vezes P mais 1, M vezes P mais 1 é igual a MP mais N. Isso daqui é distributiva, tá? Mas eu sei, tá? O que eu sei? Eu sei o seguinte, o que nós sabemos? Sabemos que, por hipótese de indução, MP é menor que N vezes P, e por hipótese, M é menor que N. Então, a gente vai usar o que a gente viu, né? Que se eu tenho, né, A menor que B e C menor que D, eu posso somar lado a lado da desigualdade. Então, como aqui eu tenho esse cara menor que esse menor que esse, eu vou ter o quê? MP mais M é menor que NP mais M, tá? Mas aí, olha só, MP mais M é M vezes P mais 1, por definição. Vai ser menor que NP mais M, que é igual a N, P mais 1. Então, a gente provou que vale para P mais 1, né? Se M for menor que N, então MP mais 1 é menor que NP mais 1. Ok. Não, então, logo vale o resultado. Agora, a gente pode provar por contradição. Olha só, o que diz aqui? Vamos aqui. Não. O diz o seguinte: se MP for menor que NP, então M é igual a M. Suponha por contradição, né, que M seja diferente de M. Então, se o 2, né? Agora, vamos lá. Eu vou provar o 2A, né? Se por contradição, o M for diferente de N, da tricotomia dos naturais, ou M é igual a N, ou é menor ou é maior, não é isso? Então, da tricotomia nos naturais, da tricotomia em N, temos que, tá? M é menor que N, ou eu provei isso por indução, não foi? Ou N é menor que M. De M menor que N, multiplicando por P que a gente acabou de ver, MP é menor que NP. E de N menor que M, multiplicando por P,
NP é menor que MP, o que contradiz as duas desigualdades contradizem a hipótese, pois N vezes P é igual a N vezes P. Então, eu cheguei a uma negação da minha hipótese, que aí, supondo por correção que M é diferente, aí eu chego no final das contas que MP é menor, ou que NP é menor que MP. Então, no final das contas eu vou chegar que MP é diferente, mas a minha hipótese diz que MP é igual a NP. Então, logo vale a lei do corte, tá? Logo vale a lei do corte, tá bom? Beleza, aí a gente vai aqui esse 4 eu fiz, né? Deu um trabalheira do caramba, eu fiz na sala de aula. Vamos fazer o 6, depois eu faço o 5. O 7 eu também fiz, né? O 6 é o seguinte, dado lá um conjunto com N elementos, aqui, engraçado que o 7 eu provei que se A é infinito, é numerável, P de A também é numerável, né? O 6 é o seguinte, dado A um conjunto com N elementos, definimos as partes A como formado por todos os subconjuntos, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Prove por indução que se A possui N elementos, aí a parte de A possui 2 N elementos. Então vamos lá. Então vamos provar, né, o 6. Provar por indução que se A possui N elementos, então as partes de A, então a parte de A possui 2 elevado a N elementos, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, olha só. O que são as partes de A mesmo? É o conjunto dos subconjuntos de A. Tá bom, filhos? Então, vamos provar por indução sobre N. Vamos lá. Se N é igual a 1, então a cardinalidade de A só possui um elemento, então eu vou dizer que A, ele só possui um elemento. Então, quem são os subconjuntos, o conjunto dos subconjuntos de A? A parte de A é formada pelo conjunto vazio e pelo conjunto unitário X1. Então, quantos elementos tem as partes de A? 2 elementos, né? Então, P de A possui 2 elementos, tal que 2 é igual a 2 elevado a 1, onde 1 é a cardinalidade de A. Então, N igual a 1, beleza, né? Agora a gente vai provar que vale para N. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tomar vale para N, eu vou provar que vale para N mais 1. Então, vamos provar para N, supondo válido para N, vamos provar que vale para N mais 1. Então, tome A um conjunto com N mais 1 elemento. Tá? Com N mais 1 elemento.
Beleza? Então, eu vou dividir as partes de A em dois elementos. Então, eu vou chame A1 são os Bs pertencentes. São os subconjuntos de A tal que xn mais 1 não pertence a B. E A2 são os Bs pertencentes à parte de A, tal que xn mais 1 pertence a B, tá? É fácil ver o quê? É fácil ver, isso daqui é fácil, né? As partes de A é A1 união A2. Por quê? Vamos analisar aqui. Se o cara, olha só, se o cara, ele está nas partes de A, ou ele é um subconjunto onde xn mais 1 pertence a ele, ou xn mais 1 não pertence a ele. Então, se o cara está na parte de A, ou ele está em A1, ou ele está A2, né? Ou xn mais 1 não pertence, ou xn mais 1 pertence. E esses dois conjuntos são disjuntos, né? Por quê? Eu não posso ter um cara nos dois, porque se ele tiver nos dois, ele vai ser um conjunto em que xn mais 1 não pertence e xn mais 1 pertence. Isso é impossível, ou pertence ou não pertence. Então, é um conjunto disjunto. E se o cara está em A1 e A2, automaticamente ele é um subconjunto de A, por definição, né? Se o cara está em A2, A1 ou A2, ele já está em P de A, tá? Então, qual é a ideia da demonstração? A ideia da demonstração é o seguinte: vamos definir. Isso daqui é até mais simples do que eu dei na aula, que pelo amor de Deus, aquela que eu dei na aula, meu Deus do céu, demorou muito, né, gente? E se o negócio aqui tá torto? De A1 em A2, tal que Psi de B é B união a xn mais 1. Por que faz sentido eu definir essa função? Porque olha só, se o cara está em A1, o B é um subconjunto aqui que o xn mais 1 não está em B. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso pegar um B assim, ó. O B é um cara x1, x2, xn. É um subconjunto de A que o xn mais 1 não está em B. Mas aí os A2 são os elementos de P em que xn mais 1 pertence. Então, como é que eu vou fazer uma aplicação de A1 para A2? Como é que eu vou fazer essa aplicação aqui de A1 para A2? É eu pegar o cara de A1, que o xn mais 1 não pertence, e unir a esse cara de A1 xn mais 1. Então, esse cara, ele é um subconjunto, é um subconjunto de A e que xn mais 1 pertence a ele. Então, realmente, tá? Então, realmente, esse cara aqui está em A2. Tá? É uma função, tá bem definida. Ela é injetora, né? Ela é injetora e sobreinjetora, ó. Se, vamos lá, Psi é uma objeção, pois, se, o que é ser uma objeção? Psi aplicada a dois BIs no domínio, Psi de B1 igual a Psi de B2, temos que provar que B1 é igual a B2. Então, se Psi de B1 é igual a Psi de B2, eu tenho que B1 união a xn mais 1 é igual a B2 união a xn mais 1. Mas disso daqui eu já tiro, olha só, que B1 é igual a B2. Olha só que interessante. Acontecendo isso, o B1 é igual a B2. Por quê? Se X pertence a B1, se ele pertence a B1, os elementos de B1 não tem xn mais 1 deles. Então, isso vai implicar, se X pertence a B1,
Isso implica que x é diferente de xn mais 1, porque xn mais 1 não está em B1. E como B1 união a xn mais 1 é igual a B2 união a xn mais 1, se x está em B1, ele vai estar aqui. Mas ele é diferente de xn mais 1. Então, se ele está em B2 união a xn mais 1 e ele é diferente, isso implica que x pertence a B2. E B1 está contido em B2. E de maneira análoga, né? Se y pertence a B2, vamos provar que B2 está contido em B1. Se y pertence a B2 e y é diferente de xn mais 1, e como B1 união a xn mais 1 é igual a B2 união a xn mais 1, se o y está em B2 e obviamente o y por estar em B2 não é xn mais 1. Se ele é igual a isso, automaticamente o y está aqui, mas o y não é igual a xn mais 1, é diferente. Isso obrigatoriamente implica que o y só pode estar dentro de B1. Logo, B2 está contido em B1. Como B1 está contido em B2, isso implica que B1 é igual a B2, tá? A função psi, ela é injetora. E como é que é sobrejetora? Pô, é muito fácil, cara. Como é que eu vou provar que ela é sobrejetora? Para todo, sei lá, para todo B1 pertencente a A2. Se o cara tá, eu quero provar que todo cara aqui é a imagem de alguém aqui. Mas se o cara está em A2, o xn mais 1 pertence ao cara. Então é só eu tirar o xn mais 1 dele. Então tome o conjunto B2, que é B1 menos xn mais 1. É B1 tirando xn mais 1. Então o B2, se eu pego o B2 e tiro o xn mais 1, ele vai estar em A1, né? Logo, o xn mais 1 não tá nele, logo B2 pertence a 1 e psi de B2 vai ser o quê? B1 menos xn mais 1 união a xn mais 1. Gente, olha só. Se eu pego o B1, tiro o xn mais 1, depois coloco de novo, entendeu? O B1 vai ser o meu B1. Porque olha só, presta atenção. Eu tenho o meu B1. Tá? O xn mais 1 está aqui em B1. Tá? Aqui está o meu conjunto B1. Eu tiro o meu xn mais 1, depois coloco de novo, vai dar o conjunto todo. Então, para todo B1 e A2, existe um B2, tá? Porque esse B2 é B1. Então, o que eu tenho aqui? Então, o que eu tenho aqui? Gente, vamos lá aqui comigo. Fale aí. Então, psi de A1 em A2 é uma bijeção, né? Tá? O A1, eu posso dizer que o A1, ele está contido, ó, vamos lá. O A1 pode ser as partes, tá bom, olha só, presta atenção aqui. É uma bijeção. Agora vamos analisar uma coisa aqui. Se x for x1, x2, x3, xn mais 1, tá? E eu considerar x1 os n primeiros elementos de x. Eu sei que o A1
Quem são? São os Bs pertencentes... Não, peraí. Eu estou trabalhando com A. Não, vou chamar aqui de A, tá? Para vocês não se confundirem. Vou chamar aqui de A. E A1 aqui. Vou chamar aqui de A. E aqui vou chamar de X1, tá? A1 são Bs pertencentes à parte de A, tal que Xn mais 1 não pertence a B. Gente, olha só. Todo cara que é um subconjunto de A e que o Xn mais 1 não pertence a B, é um subconjunto de X1, tá? Então é fácil ver que o A1, ele tá contido nas partes de X1. E todo mundo que é um subconjunto de X1, que está nas partes de X1, o Xn mais 1 não está ele. Então, ele não deixa de ser um subconjunto de A, o Xn mais 1 não está nele. E as partes de X1 está contido em A1. Isso implica que A1 é igual ao conjunto de todas as partes de X1, que é o A tirando o Xn mais 1. Mas vamos usar a hipótese da indução. O X1, ele tem N elementos, então eu vou usar por indução vale, né? Então, pela hipótese da indução, como a cardinalidade de X1 é igual a N, por hipótese de indução, temos que a cardinalidade das partes de X1 é 2 elevado a N, que isso é a cardinalidade de A1, porque eu tenho que A1 é as partes de X1. Mas se eu tenho essa abjeção aqui, gente, isso daqui é importante, ó. Se psi de A1 em A2 é uma abjeção, e o número de elementos de A1 é 2N elementos, então é uma abjeção, e a cardinalidade de A1 é 2 elevado a N, então existe um psi1 de 2 elevado a N em A1, quer dizer, o I 2 elevado a N são o conjunto dos naturais entre 1 e 2 elevado a N. Você pode contar os termos de A1, entendeu? Bijetivamente. Existe uma abjeção. É uma abjeção. Existe psi1 entre I 2 elevado a N tá com uma abjeção. Isso é uma definição, tá? É uma abjeção. Como? Eu tenho isso daqui, ó. Psi1 de I 2 elevado a N em A1. Uma abjeção. E psi de A1 em A2. Uma abjeção, eu posso fazer a composição. Então, eu vou ter o quê? E psi composto com psi1 tá indo de quem? Tá de I2N até A2. É uma abjeção. Se existe uma abjeção do conjunto dos naturais I de 2 elevado a N até 1 no conjunto, isso implica que a cardinalidade de A2 é igual a 2 elevado a N, tá? Então, a cardinalidade de A1 é a mesma cardinalidade de A2. Só que eu tenho aqui que as partes de A é A1 união A2, tá? Então, eu dei isso até em vídeo, né? Então, tem o resultado que eu dei em vídeo seguinte. Esse resultado aqui eu não vou provar. Se A1 for igual a B1, união disjunta de B2, tá? Tal que a cardinalidade de B1 é igual a N
e a cardinalidade de B2 é igual a N. Isso implica que a cardinalidade de A1 vai ser a soma da cardinalidade de cada um deles. Tá? Você une A1, B1 e A B2. Ambos são disjuntos. Então, quantos elementos tem A1? É os elementos de B1 mais os elementos de B2. Então, como as partes de A é igual à união disjunta de A1 com A2, tá? E a gente acabou de provar que a cardinalidade de A1 é 2 elevado a N, a cardinalidade de A2 é igual a 2 elevado a N. A cardinalidade das partes de A é a cardinalidade de A1 mais a cardinalidade de A2, que vai ser 2 elevado a N mais 2 elevado a N. Que é, quantas vezes está somado 2 elevado a N? 2 vezes. 2 vezes 2 elevado a N. Então, isso vai ser 2 elevado a N mais 1, tá? Então, a gente acabou de provar por indução que valendo para N, se A for um conjunto com N mais 1 elementos, tá? Então, as partes, a cardinalidade das partes de A tem 2 elevado a N mais 1 elementos, tá bom, gente? Muita coisa legal. A 7 eu fiz em aula, né? Essa daqui, a 8, diz o seguinte: considere uma função f de x em y. Prove que se x é infinito e f é injetora, então y é infinito, né? Então vamos lá. E o b vai ser uma implicação dessa, tá? Então vamos lá. Então 8. Se f é uma função de x e y injetora, gente, tal que x é um conjunto infinito, tá? Então, eu quero provar que y é infinito. Como é que a gente prova isso? Eu falei com vocês, na análise, quando a gente não sabe, né, provar diretamente, a gente prova por negação. Se ela é injetora, né? Suponha por negação, suponha por absurdo que o y seja finito. Então, logo, né, existe um P pertencente aos naturais e psi uma função de IP a y, uma função bijetora, certo? Então, y possui P elementos, beleza? F de x, olha só, como f está saindo de x e chegando em y, eu tenho que, a imagem direta de f aplicada a x está contida em y. Então, existe um resultado de análise seguinte, que se eu tenho um conjunto finito, qualquer subconjunto dele será finito, isso se prova por indução, né? E o número de elementos de f de x não excede o número de elementos de y, eu até provei no vídeo. Como eu estou supondo que isso é finito, como estamos supondo que